Olá, estamos aqui hoje para gravar o nosso quinto podcast Papo de Casal. Eu, Cássia Passanhola e Ricardo Lorizola. Hoje vamos falar de um assunto que é extremamente importante: empreendedorismo e principalmente empreendedorismo na vida de um casal. Como é empreender quando você tem uma relação entre casamento aí no meio dessa relação profissional, né, Ricardo? Exatamente. É complicado e ao mesmo tempo não é. Porque é empreendedorismo 24 horas praticamente, né? E esse é um desafio grande, né? Porque como separar, né? Questões do trabalho com as questões pessoais. Nós estamos aí nessa jornada há algum tempo, né? E a gente sabe que é bastante desafiante, né? O desafio é bastante grande porque tem um empresário, um empreendedor que fica, vamos dizer, no horário tradicional, mas também tem o empresário que fica no horário pós-tradicional. E aí, como que faz? Como que funciona essa dinâmica? Explica. É uma dinâmica bastante desafiante, mas com o decorrer do tempo, você consegue ir adaptando e entendendo, né? Sim. Porque é necessário você ter uma... Não é uma separação. As pessoas gostam muito de falar, você tem que separar a sua vida pessoal da vida profissional, principalmente quando você empreende junto com o seu marido ou com sua esposa. Não é uma separação. Aí que está a questão. É você saber dividir, né, pautar o momento que você está ali tratando com o seu sócio e o momento que você está tratando com o seu marido ou com a sua esposa, né? Esse é o verdadeiro segredo. E eu já vou pro final. E dá muito certo. Temos aí mais de 15 anos, 14 anos de experiência nesse negócio. No início foi muito desafiante para ambas as partes, para entender o que pode, o que não pode, onde chegar, onde não chegar, essa miscelânea toda. Mas hoje é tudo automático, tudo meio rápido, o entendimento é rápido, a troca de olhar se acaba sendo muito mais rápida. Só na troca de olhar você já tem uma conversa, ou quer seja no empreendedorismo ou na vida de casal, você já sabe alinhar onde entra um e onde entra outro. E aí não é separado, é junto, mas é tudo ligado. E é um desafio grande, né? Porque a gente sempre fala assim, é um casal, né? São duas pessoas que decidiram dividir a sua vida pessoal e, ao mesmo tempo, começa a dividir a sua vida profissional. É o que a gente Exato. fala, é colocar todos os ovos no mesmo cesto. Isso. E isso é o desafio grande, né? Porque você sabe que dali é o que vai sair o sustento, tanto dos dois lados, da vida pessoal e para você manter o seu negócio Na vida também. E profissional. essa separação é onde pega para o empreendedor. Exato. Né? Então, qual que é a diferença entre empresário e empreendedor? Diferença? Ou seja, diferença, ou semelhança, o que é um, o que é outro? Bom, todo empresário é empreendedor e todo empreendedor é empresário. Depende do momento que ele está atuando. Eu gosto muito de falar que quando você decide empreender, você se torna um camaleão. Porque vai existir momentos que você vai empreender. E o que você faz quando você está empreendendo? Você está ali executando, colocando a mão na massa. É um momento que, por exemplo, se você tem um estabelecimento comercial, você vai para frente do balcão atender cliente. Se você ainda é pequeno, você que faz contas a pagar, contas a receber, RH, gestão, compras, vendas, negociação e tudo mais. Então, neste momento, você está empreendendo, você é um empreendedor. Então, toda vez que você tem um negócio, que você vai lá e você coloca a mão na massa e você executa, você é um empreendedor. Agora, quando você entra, que você está só na parte da gestão, que você já tem um corpo, que você tem profissionais que fazem as atividades do seu negócio,
Quando você está negociando com o fornecedor, você é empresário. É essa a diferença, assim, respondendo de uma maneira bem básica. Então, vamos dizer assim, o empreendedor é o que coloca a mão na massa e o empresário é o intelectual. Vamos responder mais ou menos assim. Bom, eu sempre coloquei a mão na massa. Você é empreendedor, né? Lógico, em casa, mulher manda no marido e no trabalho continua a mesma coisa, não muda isso, né? Brincadeira, não, mas quando nós estamos colocando a mão na massa, você está empreendendo. Agora, quando você sai desse papel, que você entra para o papel de gestão, aonde você está ali só fazendo a gestão, administrando o seu negócio, e aí você está indo buscar novos negócios com novas parcerias ou negociando com fornecedores, você está atuando como empresário. No papel de empresário. No papel de Aquelas empresário. reuniões que nós fazemos para decidir futuro da empresa, para decidir parceria, para decidir qualquer outra coisa, é o papel do empresário. É o papel do empresário, ele está fazendo a gestão do seu negócio. Enquanto está envolvido no processo todo, ele está como empreendedor envolvido no processo. Exatamente. É exatamente isso. Então, assim, essa diferença é muito importante saber. Porque, às vezes, as pessoas, às vezes não, né? Vou até mudar aqui. Na maioria das vezes, quase que 100%, as pessoas abrem um negócio e elas têm uma visão da onde elas vieram. Todo mundo um dia trabalhou para alguém. Uhum. E quando você é funcionário, você enxerga o que acontece ali na parte rasa, né? Que a gente fala do iceberg, né? Você só enxerga o que acontece acima da linha d'água. Isso. Mas abaixo da linha d'água tem o maior volume. É o maior volume. E aí, quando você é funcionário, você não tem essa noção desse maior volume. E aí, você trabalhou 20 anos numa empresa e você decide pegar toda a sua rescisão daquele antigo trabalho e abrir um negócio. Um negócio dos seus sonhos ou uma oportunidade que você enxergou, né? Vamos dizer, você enxergou lá que vender cachorro-quente na esquina da sua casa, você vai ganhar dinheiro porque tem uma escola, entendeu? Sim. E aí você vai e você começa a empreender. Só que as pessoas têm aquela coisa do ego, né? Que isso, a gente trabalha muito isso na parte de inteligência emocional, por isso que a gente fala bastante dos 2 P's nos nossos atendimentos de consultoria e treinamento, que é pessoa e processo, processo e pessoa, né? Sim. Exatamente por isso. Porque quando você se torna dono de um negócio, automaticamente do ser humano, ele se sente empoderado e ele tem poder sobre aquilo. Ele é o dono. Ele é o dono. E, de repente, ele começa a tomar atitudes que, no momento que ele é empreendedor, ele tem que ser empreendedor, ele começa a agir como empresário e, ao contrário, a mesma coisa. E aí é onde a vaca começa a ir pro brejo. Não tem jeito, entendeu? Porque você perde a mão do negócio. Eu vi até no seu e-book, que pode ser baixado nas redes sociais. Sim. É gratuito. Empreendedorismo, entenda o caminho, que aí você acaba entendendo como é o caminho do empreendedorismo. Uma bonificação que você distribui, que realmente ajuda, pelo menos no início, quem não tem essa visão toda sistêmica de como é todo o processo, porque o processo não é simplesmente compra e venda, compra e venda, compra e venda. Tem muitas outras coisas por trás que você tem que administrar, empreender, justamente para que tenha um negócio ecológico para todo mundo, equilibrado e que dá lucro, né? Sim, exatamente. Porque assim, quando você decide empreender, não é simplesmente, eu vou, como eu disse, vou abrir um carrinho de cachorro-quente na esquina porque tem a escola e eu vou vender o meu cachorro-quente porque eu acho que o meu cachorro-quente é bom. Então, todos vão achar que o meu cachorro-quente é bom. Existe isso também. Toda vez que você decide, eu vou abrir qualquer coisa, quer seja de venda de produto ou quer seja de prestação de serviço, você tem que colocar os seus valores de fora. Você tem que ponderar, olha, eu penso que é bom por conta disso, vai atender esse mercado nessa situação, entendeu? Eu quero pegar esse nicho ou vai ser 2, 3 nichos que eu vou atender, mas você precisa olhar para isso com a visão do outro, com a visão de fora.
Porque nós prestamos serviços e vendemos produtos para o outro, não para nós. Sim. E é um erro que muitos empreendedores cometem. Porque eles têm na visão, olha, a minha loja ficou linda, eu pintei ela de rosa, ou pintei de azul, coloquei flor, coloquei isso, aquilo, outro. Linda para quem? Fui para São Paulo, comprei as melhores roupas, mas para quem? Às vezes você pode ter aberto uma loja, por exemplo, de alta grife, num local onde não vai atender aquele público. Experiência própria, eu já fiz isso. Né? Então, tudo que a gente traz aqui já sentimos na carne mesmo. E foi né? bom o exemplo do cachorro-quente que você disse, porque tem um empresário de cachorro-quente forte, que eu adoro o cachorro-quente dele, eu acho o melhor cachorro-quente que tem. E numa conversa paralela com ele, ele falou que abriu um cachorro-quente em São Paulo, e ele abriu, só que não deu certo. Porque ele abriu num bairro de alto padrão. Não, o contrário. Foi o contrário? Ele abriu num local onde ele falou, lá tem 2 cachorro-quentes que vende muito, Sim. Eu vou pôr o meu que é melhor que o deles, vou vender mais. Sim, é exatamente e aí isso que ele não fez um estudo de mercado. Oceano Azul e Oceano Vermelho, isso, né? E aí ele não vendeu, fechou e falou que nunca mais quer abrir em São Paulo. Nunca mais assim, acaba tendo por conta da experiência que ele teve. Ele cria uma crença que aquilo não dá certo, que Mas, cachorro-quente em São Paulo não vai dar certo para ele. Né? Isso. E é que a gente fala, esse também é uma das questões que as pessoas também pecam na hora de começar a empreender. Eu vejo ali, como você disse, vamos continuar com cachorro-quente, tem 2, 3 cachorro-quentes no meu bairro e o pessoal vende muito, então eu também vou abrir. Mas você não entende, eles não fazem uma análise para saber que aquelas pessoas já estão ali há muito tempo, já formou a sua clientela, já tem o seu público ali, né? Que gosta daquele produto, já sabe o que precisa fazer. Então, e aí você começa a ter uma concorrência muito direta com um produto que já está estabilizado. Sim. E isso é um risco muito grande. Então, para você empreender, é necessário eu gosto muito de falar que o empreendedor ele tem que ter inteligência emocional, inteligência intelectual e inteligência espiritual. Ele tem que ter tudo isso para que... Dá uma palhinha aqui, que é a diferença de uma das... A inteligência emocional é robustez de entendimento de colocar todos os seus valores do lado, mas não do lado que você vai esquecer. Você faz uma pré-análise com tudo que você tem de conhecimento, de experiência e do que você considera ser certo e bom. E você também faz a avaliação do outro, para que você possa juntar essas duas informações e criar uma estratégia. Isso é inteligência emocional. E é você saber, por exemplo, que você vai abrir um estabelecimento e tem pessoas que vai até lá e vai gostar e vai achar legal, vai te dar um joinha, né? Como diz aí, vai curtir, vai dar like, mas existem as pessoas que vão criticar. E aí, neste momento, você tem que ter a inteligência emocional de entender que as críticas são construtivas. Elas não podem ser levadas para o âmbito pessoal. O empreendedor ele não pode levar as coisas para o âmbito pessoal. Isso é ter inteligência emocional. Quando a gente fala de inteligência espiritual, a gente não está falando de religião. As pessoas confundem muito isso. Nós estamos falando do todo, do envolvimento com o todo, de tudo que move, de tudo que se conecta, né? Quando você vai atender um cliente, você está se conectando com ele. Se ele veio até você, é porque o seu produto ou o seu serviço chamou a atenção dele por causa de alguma coisa, de alguma conexão. Quer seja de um sonho, de uma necessidade. Então, ou de uma vontade, né? Então, a inteligência espiritual, ela é uma elevação de você ter a conexão com o todo. Você entender todas as ligações que você tem que ter. E a intelectual é do conhecimento. É você buscar, sim, conhecimentos naquilo que você decidiu fazer. Tanto conhecimentos de gestão, como conhecimentos do seu produto e, principalmente, conhecimento da sua concorrência. É necessário que um empreendedor conheça o seu concorrente tanto quanto ele conhece a sua empresa. Porque é só
quando você conhece a sua concorrência, que você consegue criar estratégias aonde você vai conseguir aí manter o seu negócio para você ter lucro, porque todo mundo abre um negócio para ganhar dinheiro, né? E ter uma visão clara da concorrência, né? E ter uma visão clara. Tem concorrentes que parecem que são concorrentes e não são. E tem concorrentes que parecem que não são, mas são. Isso é uma coisa bastante importante. Sabe por quê? Porque, assim, às vezes as pessoas olham para a concorrência direta. Mas nós temos as concorrências indiretas. Por exemplo, nós damos treinamento no mercado de tintas, Sim. né? Vamos dizer assim, na parte de vendas. E quando a gente pergunta para os vendedores quem é o seu concorrente, ele fala, é a marca tal, é a marca tal, a marca tal, e eles só falam produto de tintas. E eles não olham para que abaixo disso existem outros concorrentes. Decoração, por exemplo. A parte de decoração que vende quadros ou decoração de revestimento de parede, até um móvel ali, um sofá, né, ou uma estante, Sim. ela pode ser um concorrente, por exemplo, no segmento de tintas. Então, você precisa ter essa inteligência intelectual, buscar o conhecimento para você conseguir entender e fazer uma avaliação macro. Peraí, o meu concorrente direto é este, mas quais são os outros produtos que podem chamar a atenção do meu cliente e ele não comprar o meu produto? Isso é muito importante. Entendi. E aí você tem que avaliar o macro. Eu estava lembrando de um outro concorrente aqui, que, por exemplo, concorrente da Disney. Sim, O maior concorrente da sim. Disney não é parque. E você pergunta para todas as pessoas, quem é o maior concorrente da Disney? Todo mundo fica buscando parque de diversão. E não é. O maior concorrente da Disney é a Harley Davidson. Por quê? Porque as duas têm a mesma filosofia. Que é o quê? Realizar sonhos. Isso. Né? Então, Porque sonhos com liberdade. Não é vender a diversão. Parque. Não. Você vende uma experiência na realização de sonhos com liberdade. Então, o maior concorrente da Disney é a Harley Davidson. Então, é muito importante ter esse conhecimento. Por isso que a inteligência intelectual eu lembrei é porque primordial. A diferença é muito grande um do outro. Sim. São produtos totalmente distintos, né? E são concorrentes. Exatamente. E quando você vai empreender, você tem que ter essas três inteligências. A emocional, a intelectual e a espiritual. E aí entra na visão sistêmica do processo como um todo. Exatamente. Você entra na visão sistêmica e aí você, a partir deste momento, você consegue realmente incorporar o papel de empreendedor. E aí as possibilidades do seu negócio dar certo e você crescer é muito maior. Né? É claro que na teoria todo mundo escuta e fala assim, mas é muito fácil. É lindo, maravilhoso. Mas existe uma estrutura, existe um processo. Por isso que tem que entender o caminho. Por isso que tem que entender o processo. Que entender o caminho. O que é, como é. Por isso que quando as pessoas chegam para mim e falam assim, olha, eu tenho um dinheiro e eu quero empreender. Eu vou empreender. E aí eu falo, mas você já tem um plano de negócio? Você, antes do seu plano de negócio, você tem um projeto? Antes do seu projeto, você conseguiu identificar o porquê que você quer empreender? Nossa, Cássia, mas é muita pergunta. Sim, é muita pergunta. É exatamente para a pessoa trazer a consciência, tirar da emoção e colocar a razão. Isso. Porque é o que eu sempre falo. CNPJ não tem coração. Quem tem coração é CPF. Então, a pessoa, quando ela decide empreender, ela tem que saber que ela vai cuidar de um CNPJ e aquilo foi aberto para ganhar dinheiro. Isso é muito importante, porque faz a gente pensar e avaliar como um todo, porque papo de casal, empreendedor e casal. Isso. Quando está falando de CNPJ, não tem coração. Sim. E aí, quando está falando de CPF, aí põe um pouquinho de coração. Eu não, você mais, né? Tem bastante coração. E legal, muito, muito bom isso daí. E hoje, por exemplo, eu estou empreendendo, tenho uma empresa, mas tive uns desafios. E se tiver alguns desafios no caminho, qual o processo que eu tenho que buscar para melhorar? O que a gente fala, por exemplo, de você tá andando com
com a bicicletinha de pneu murcho. Ou o pneu já os dois furados e já não tem mais nem E borracha, você tá né? E tá se indo, esforçando. né? Sim, isso acontece bastante. A gente pega muito isso em processo de mentoria. Por quê? Porque a gente volta a falar de inteligência emocional. Porque o ego é vergonha eu ter aberto um negócio, eu ter um negócio e eu ter que fechar. É vergonha as pessoas olharem para mim e dizer eu quebrei. Ó, aquela pessoa é quebrada. Então, isso mexe muito com o emocional das pessoas. E aí, ao invés dela parar, tirar a parte sentimental 100% do negócio, Tirar o coração. Tirar o coração, é como eu falei, CNPJ não pode ter coração em nenhum momento. Não que você vai ser carrasco, não é isso. Mas você tem que trazer para a racionalidade para você conseguir fazer uma boa avaliação. Né? Entenda que tirar o coração não da administração, mas tirar o coração do negócio. Isso, porque do negócio. O negócio, ele é compra, venda e outros atributos e tem que dar lucro. Exatamente. Esse é o coração. Exatamente. Não tem que ter coração. Mas para com as pessoas, sim, como claro. a gente Cuidado. sempre está falando, consultoria humanizada, Isso, sempre sim. buscando fazer um trabalho humanizado dentro das empresas para poder ter um ganho maior ainda. Exatamente, exatamente. Quando a gente fala de tirar o coração, é tirar o coração nessa hora de você avaliar os prós e os contras. Como você perguntou, quando você está aí andando com a bicicleta já sem borracha até nos pneus, né? Nem mais furado já está no aro já. É você saber tirar a emoção e você olhar para aquele negócio. E você falar assim, olha, eu tinha projetado isso, isso, isso e isso, mas no decorrer do caminho muitas coisas aconteceram, eu tomei decisões que não deveriam ter sido tomadas por questões que naquele momento teve que ser daquela maneira. Uhum. Então está no momento de eu fazer uma avaliação. Eu continuo ou eu paro? Esse é o momento crucial de um empreendedor. Porque ele ter que se deparar com isso diretamente e ele tomar essa decisão, para ele se sente um fracassado. Porque é assim que a sociedade prega. Sim. Né? E, na verdade, não existe fracasso. Existem resultados diferentes daquele que você projetou. Por quê? Por inúmeras situações. E são essas situações que têm que ser avaliadas para quê? Para que ele possa entender, eu tenho maturidade para eu continuar, eu tenho robustez para continuar, a minha parte emocional tá legal, ou eu vou ficar pulando de situação e arrumando desculpa disso ou daquilo outro. Experiência própria nossa, né? Assim, nós já passamos por isso, né? Então, por isso que eu gosto muito de falar. Sempre tudo que a gente fala com conhecimento de causa e de sentido na pele mesmo, Sim. né? Nós tivemos uma situação de um dos nossos negócios onde a gente ficou por orgulho, né? Nós ficamos ali teimando e estava num lugar e mudou para o outro e depois mudou para o outro e aí mudou para o outro e querendo manter uma imagem de que estava tudo bem e a gente só aumentou o tamanho do nosso buraco com isso. Sim. Né? Então, você tem que ter essa experiência de, no primeiro momento que a coisa que você vê que começa a ir para um caminho que não está legal, você não está ganhando dinheiro, você está fechando no vermelho todo mês e a coisa está começando a ficar muito complicado, tira um período aí sabático, né, que a gente fala, que seja um mês, uma semana, 2 meses, o tempo necessário para que você avalie a situação como um todo. E avaliar... Saia do olho do furacão. Saia do olho do furacão. E avaliar a situação como um todo é você avaliar tudo. O meu negócio não está dando dinheiro por quê? Será que o produto que eu trabalho, eu tenho identificação de trabalhar com esse produto? Será que o mercado que eu quero atender, eu estou fazendo o atendimento correto? Será que todas as estratégias que eu criei é realmente o que era necessário para aquele negócio? E, principalmente, será que eu sou feliz fazendo o que eu faço? Esse é o principal. Mas tem um outro, se você tiver parceiro ou não no negócio, você tem que avaliar também esse lado. Sim, sociedades elas têm que serem avaliadas o tempo todo. A gente começou falando de sociedade entre casal, né, entre homem e mulher, mas a sociedade ela é um casamento, independente de se você tem uma relação afetiva com a pessoa ou não. E elas devem ser avaliadas o tempo todo. Porque quando você junta 2 seres humanos,
Você está juntando duas pessoas com histórias diferentes, com valores diferentes, com crenças diferentes e com sonhos diferentes. Pode ser que naquele momento o desejo da mesma coisa acontecer é legal, mas no decorrer do caminho a coisa pode ir mudando. É natural. A nossa vida ela não é estática, ela é dinâmica. É isso que as pessoas precisam entender. Todas as áreas da nossa vida elas são dinâmicas. Nós não somos estáticos em nada. Nós estamos em constante movimento, em constante mudança, entendeu? As pessoas às vezes assustam muito comigo, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tomei uma decisão aqui, aí eu avaliei aquilo, de repente eu volto lá e falo, ó, não vai ser mais assim por conta disso, vai ser diferente. E as pessoas travam, elas assustam com isso. É essa habilidade que o ser humano tem que ter. E aí não é só quando empreende, é pela vida. Pela vida, mas também tem como aprender. Tem como aprender, lógico, claro. Aumentando a inteligência emocional. Nós ensinamos isso. Então, né? por isso que eu estou falando. Exatamente por isso que eu estou falando. E é muito forte isso que você está falando de se sentir um fracassado. E você falou que simplesmente tem um resultado diferente. Nos Estados Unidos é muito forte isso. Sim. A questão de winners, losers. O ganhador, o perdedor, sua empresa não deu certo, então você é um perdedor e tal. Sim. A pessoa é muito criticada, ela é excluída de grupos lá nos Estados Unidos. No Brasil não tem isso, mas tem o peso de toda a sociedade em cima disso. Sim, a gente tem casos, por exemplo, né, de empresários, né, que tiraram a vida por conta de negócios que não deram certo, acúmulo de dívidas, e aí não sabia, saída. Não conseguia encontrar saída, não buscou ajuda, e aí o que ele queria? Tirar, né? A dor dele. Que é o que a gente fala, né? Quando a pessoa pensa em tirar a sua vida, ela não está pensando em tirar a vida, ela está pensando em acabar com uma dor que está acometendo Sim. ela. Né? E a dor em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. Então, assim, é por isso que as 3 inteligências, elas são importantíssimas. Todo empresário, todo empreendedor, se você pegar, por exemplo, Steve Jobs, Bill Gates, Tony Robbins, que atua nessa área de desenvolvimento humano, né? E ele treina pessoas para ter essa robustez, para conseguir gerir Sim. os seus negócios. Se você pegar todo esse pessoal aí, você vai ver que o que eles têm de diferencial para que o negócio deles dê certo é a inteligência emocional. Sim. E muito bem elaborada, muito bem estruturada e com estudo constante. Não existe você estudar um tema, eu estudei, agora eu sou especialista. Não, você é conhecedor. E aí você vai se tornando especialista no decorrer da continuidade daquele estudo. Então, por exemplo, um empreendedor, quando você abre um negócio, você tem que conhecer de gestão de pessoas, de gestão financeira, de gestão administrativa, de gestão comercial, de logística, de comunicação, liderança, tudo. Você tem que conhecer de tudo. Nossa, mas eu sou dono da empresa. Você falou que eu quando eu estou empresário, eu estou fazendo a gestão. Então, por que eu tenho que conhecer? Porque para você fazer uma boa gestão, você tem que saber o que as pessoas estão fazendo ali dentro do seu negócio. E curioso que eu vejo em algumas empresas, pequenas, médias, até algumas empresas maiores, eles contratam algumas pessoas e falam assim, não, isso aqui eu não sei o que está se passando, outra pessoa já está contratada para cuidar disso. E ela que faz. Ali ele está simplesmente jogando o dinheiro dele no ralo, né? Porque se você contrata alguém para executar alguma coisa que nem você mesmo sabe o que aquela pessoa faz, você precisa descer os degraus aí da escada do empreendedorismo e reavaliar a sua postura, porque é jogar dinheiro fora, entendeu? Essa história de que eu sou empresário, eu sou dono e eu estou pagando e você faz, se enganar. É a ignorância no sentido de falta de conhecimento. Entendeu? De conhecimento em todas as áreas. De conhecimento intelectual, espiritual e emocional. Entendeu? Então, assim, não tem como você administrar uma empresa, você ter um negócio independente do tamanho dele. Isso daí faz parte porque no início da nossa sociedade,
A gente quebrava muito pau, brigava demais, discutia demais por conta disso, por conta de duas coisas. Uma por conta na empresa não tem coração, e eu colocava coração, e muito, e também tinha coisa que eu falava, cara, eu sei fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. As outras coisas eu não quero saber. Exatamente. E aí você brigava porque eu tinha que saber, porque eu também era dono, também tinha que ter conhecimento de todas as áreas. Exatamente. E aí, no início, foi bastante desafiante para você, porque eu não entendia isso. E hoje eu entendo. Exatamente. Esse é você traz uma realidade que acontece na maioria dos negócios. E ainda bem que você tinha essa visão sistêmica e passava para mim, porque se fosse por mim, já teria parado lá atrás, tempo lá atrás. Sim, exatamente. E a gente não estava aqui trocando ideia de papo de casal com empreendedorismo. Passando todos esses conhecimentos, né? Então, assim, eu acho que para a gente fechar esse tema, assim, e deixar uma mensagem, né? Para quem quer empreender. Empreender é muito bom. Eu acho que é uma liberdade na vida isso, né? Você ter o seu próprio negócio, você poder conduzir um sonho ou alguma coisa que você enxergou que vai ser um benefício para a sociedade. Isso é uma satisfação imensa. Eu falo que cada sorriso e cada resultado positivo que nós encontramos, que nós encontramos nos trabalhos que nós prestamos, é muito maior do que o valor que nós recebemos por aquilo que nós fazemos. Exato, né? Exatamente. Porque isso é muito importante, é você ter a ciência de que o que você está fazendo está impactando positivamente em algum momento. Né? E aí você, lógico, que todo mundo trabalha, todo mundo tem que, como nós brincamos e um dos nossos mentores diz, né? Não existe almoço de graça, exatamente. né? É exatamente isso. A gente tem que pagar conta, a gente tem que receber pelo que nós fazemos. Mas a satisfação é muito grande de você saber que você leva o seu conhecimento e você contribui para que pessoas consigam trilhar aí um caminho mais leve, né? Um caminho mais assertivo, vamos dizer assim. Então, empreender é uma liberdade. Eu acho que todo mundo deveria empreender em algum momento. Quando nós estamos trabalhando para alguém, nós estamos empreendendo. Né? Apesar das pessoas colocarem aquela coisa taxada, fechada de não, eu sou funcionário, não, você está empreendendo, porque você está contribuindo com o empreendimento de alguém. Sim. Né? Então, é bastante com crescimento, com conhecimento. Então, isso é muito importante ter esse conhecimento e essa clareza. Né? Então, mas a mensagem que eu quero deixar aqui é que estruture, avalie a sua decisão, crie um projeto, crie um plano de negócio e não faça tudo sozinho. Busque ajuda. Entendeu? Existem inúmeras, claro, a gente está aqui, mas você está vendendo o seu peixe. Estou vendendo meu peixe, claro, eu faço consultoria para empresas e dou treinamentos. Mas existem inúmeros caminhos que você pode buscar ajuda. Existe o Sebrae, que tem aí cursos e suportes e assessorias maravilhosas que é de graça, né, para quem está começando, né? Então, assim, então é importante você fazer uma estrutura e validar essa estrutura mensalmente, principalmente nos 3 primeiros anos. Nossa, mas é muito tempo. Não, vamos validar. Todo mês faz lá e avalia tudo que aconteceu, pega o seu feedback. Mas eu sou empreendedor, sou só eu. Legal. Então, busque um suporte para que você possa, uma vez por mês, sentar e ter uma visão de fora do que realmente está acontecendo. Porque quando você está dentro da situação, muita coisa você deixa passar. Exato. E aí, quando você deixa passar, você também está deixando dinheiro na mesa. Então, ter ali um objetivo, criar um projeto, fazer um plano de negócio, colocar isso em prática com suporte, você vai conseguir empreender muito bem. E não esqueça de baixar. Empreendedorismo, entenda o caminho. Isso, o e-book está nas minhas redes sociais. Quem quiser é só subir lá e pegar. Isso aí. Ricardo, muito obrigada, meu marido querido. Tá dodói, tá aqui comigo fazendo podcast. É muito importante para a gente passar todo o nosso conhecimento,
né? Assim, a gente se sente muito feliz de poder contribuir com as pessoas, com um pouquinho que seja. Se a gente conseguir atingir uma pessoa, nós já estamos felizes. Sim, Não é com certo? certeza. Então, hoje nós encerramos o podcast Papo de Casal sobre o empreendedorismo. Se você gostou, curte, compartilha, manda pro amigo, entendeu? Porque o nosso conteúdo tá muito legal e a gente vai trazer muitas coisas novas ainda mais. Muito obrigada. É isso aí.